A humanidade inventou muitas coisas interessantes, e uma delas é o drone, que captura coisas assim ou assim. Nesse vídeo vamos te mostrar imagens inacreditáveis. Para tirar a foto perfeita, essa garota subiu no telhado do segundo edifício mais alto do mundo, a Torre Merdeka, na Malásia. E esse drone encontrou portas assustadoras que não levavam a lugar nenhum na China. Graças ao drone, esse cara percebeu que estava remando entre 4 tubarões-baleia, cada um com cerca de 18 metros de comprimento e pesando 19 toneladas. O operador arriscou seu equipamento para capturar essas imagens incríveis de fogos de artifício. Um dragão controlado por drone. Parece de... E esse é um vídeo épico de um drone seguindo a montanha-russa Helix, na Suécia. Os comandos da Marinha Britânica em treinamento. Definitivamente é algo que vale a pena assistir. Na China, durante a alta do rio Qiantang, a água sobe e cobre as árvores que crescem nas margens. Isso cria cenas incomuns, onde as copas das árvores aparecem na água, formando imagens pitorescas. Olha o que aconteceu com essa estrada na Islândia após uma erupção vulcânica. Você acha que isso é um achado da era dos dinossauros? Na verdade, esse esqueleto de cobra com 130 metros de comprimento foi feito de alumínio por um artista. A vista de cima faz essa dança parecer um caleidoscópio. Monte Susitna, no Alasca. Apenas uma montanha comum quando vista de baixo, mas se você vê de cima, é fascinante. O pico lembra a silhueta de uma mulher deitada de costas. A formação rochosa das Três Baleias na Tailândia. Essas antigas formações de arenito têm cerca de 75 milhões de anos. Devido à erosão, assumiram a aparência de 3 baleias emergindo da selva. Não é apenas um local diferente, mas também um mistério geológico que os cientistas ainda estão estudando. Em 2016, conseguiram imagens aéreas de uma tribo isolada na Amazônia. Graças a essas imagens, podemos ver que esses indígenas ainda usam lanças e arcos, pintam seus corpos com tintas feitas de sementes e constroem ocas com árvores e folhas. O avião de Pablo Escobar, uma das mais famosas perdas do traficante. O avião que transportava cocaína caiu na costa das Bahamas na década de 1980. Há um verdadeiro cemitério presidencial na Virgínia, 42 estátuas gigantes de presidentes americanos. Esses enormes gigantes de concreto já foram majestosos, mas agora parecem fantasmas do passado. A cratera de gás Darvaza, no Turcomenistão. Ela é conhecida como Porta do Inferno, devido ao seu fogo constante.
Ela foi formada em 1971 após o colapso de um poço de gás, e desde então a cratera arde como uma chama viva. Ela tem cerca de 70 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade. À noite, a vista é ainda mais impressionante. Você gostaria de dirigir sobre uma ponte sustentada só por uma mão? É exatamente assim que é essa ponte no Vietnã, localizada a 1.400 metros acima do nível do mar, que oferece vistas deslumbrantes das montanhas e das nuvens. Já que estamos falando de pontes, aqui estão imagens de uma ponte de madeira que atravessa o rio chinês, bem perto da água, dando uma impressão de que você está flutuando. Mas aqui não se pode ir muito rápido, há um limite de velocidade para evitar ondas grandes. Esse blogueiro é conhecido por suas imagens incríveis de lugares inóspitos do planeta. Para chegar a esse local na Noruega, ele caminhou 24 quilômetros e passou a noite numa barraca. E essas são as regiões montanhosas da Islândia, onde a areia vulcânica e crateras estão por toda parte. O show de drones da Comic Con de 2024 prova que já estamos vivendo no futuro. E olha só que imagens incríveis do Monte Everest feitas com drone. Membros de uma expedição à Groenlândia notaram vários fragmentos de gelo se quebrando e enviaram drones para olhar mais de perto. E então, as chances de capturar um colapso de uma geleira são de 1 em 1 milhão. Imagens do navio Tamaroa, do filme Mar em Fúria. Agora, o Tamaroa passará a fazer parte de um recife artificial, ao lado de outros navios naufragados. Os recifes artificiais são criados para fornecer um habitat para animais marinhos e ajudar a restaurar o ecossistema. Olha só que incrível essa tartaruga nadando no meio de um cardume. Isso é uma ponte ou um túnel? Deixa nos comentários, porque eu não sei dizer. A estátua do Filho da Terra, na China, é um tema perfeito para entusiastas de drones. Com cerca de 30 metros de altura, parece um gigante de contos de fadas, especialmente visto de cima. A migração das arraias-manta é um fenômeno impressionante quando visto de cima. A propósito, elas também conseguem fazer isso. Essa é a maior guerra de bolas de neve que eu já vi. É assim que é o verão na Antártida. Os pinguins claramente precisam de espreguiçadeiras. Nas maiores salinas do mundo, na Bolívia, você pode transformar um passeio de bicicleta na experiência de voar através das nuvens. É só conseguir o ângulo certo. Aeronaves também podem sofrer acidentes rodoviários. Embora alguns de nós tenham medo de olhar pela janela, o piloto desse avião ligou manualmente o motor numa altitude de 300 metros. E esse entende de segurança.
Ainda nem decolei e já estraguei tudo. O avião não queria decolar, mas foi forçado mesmo assim, e foi isso aí que aconteceu. I am under the water. Please help me. Here too much raining. Nada de problemas quando esse helicóptero pousava num porta-aviões. Mas então... esse avião entrou acidentalmente numa zona restrita e encontrou alguns problemas. Durante o pouso, a mão do piloto tremeu e o avião foi na direção errada. Excellent landing. Quando você tem que trabalhar no fim de semana. O motor do avião parou repentinamente e os pilotos não tiveram escolha a não ser realizar um pouso de emergência em uma rodovia. Good job, man. Pilotar um avião claramente não é a vocação dele. Ele quase matou um monte de gente. Um piloto experiente estava treinando um aluno, quando de repente o avião parou a uma altitude de 600 pés. Eles estavam cercados por árvores e não tinham onde pousar o avião. Mas no último momento o piloto avistou um campo onde poderia pousar. Transportar um grande painel de vidro num helicóptero pode não ter sido a melhor ideia. Será que ele já encontrou um novo emprego? O motor do helicóptero falhou e o piloto teve muita sorte que isso aconteceu sobre a água. O piloto deve ter pensado o que de pior poderia acontecer se ele fizesse mais uma manobra. Felizmente, a tripulação conseguiu ejetar. Essa garota comprou 3 poltronas econômicas e a transformou em classe executiva com filme plástico. A comissária de bordo nem ficou impressionada. Esse cara provou que as pessoas podem voar. Quase. Acho que se eu assumisse o volante no lugar desse cara, aconteceria a mesma coisa. Oh, no. Oh, Durante o voo, o passageiro ficou com muito calor e decidiu abrir a porta de emergência, o que o levou à prisão por 10 anos. Esse piloto perdeu o controle, e é um milagre que ninguém tenha se ferido. Esse giroplano não foi feito para decolar. what? Felizmente aconteceu no solo. Imagina a surpresa dos motoristas ao verem um helicóptero militar voando tão baixo. Olhando para isso, você pode pensar que o piloto tá bêbado, mas na verdade ele só queria surpreender o público durante sua apresentação no show aéreo.
Yeah. Oh my God. Bounce with me. Esse avião decolou muito mal e... Não se preocupe com o piloto, ele tá bem, por incrível que pareça. Esse helicóptero lutou para transportar um enorme ar-condicionado. Um homem foi retirado à força do avião antes da decolagem, porque queriam acomodar um funcionário da companhia aérea no lugar dele. Ofereceram para ele um alojamento no hotel e passagem para o voo seguinte, mas ele se recusou porque era um médico que voava para ver seus pacientes. Quando esse avião teve problemas após a decolagem, o piloto abriu um paraquedas e salvou todos a bordo: 4 adultos, uma criança de 3 anos e um recém-nascido. Esse avião de passageiros com 146 pessoas a bordo fez um pouso de emergência com um trem de pouso dianteiro virado de lado. Ao tocar a pista, os pneus começaram a queimar, mas não afetou a segurança e tudo acabou bem. End of the runway. Mighty strong landing gear here. All possible scenarios, it did not collapse. The chin of that aircraft did not skid down the runway. É por isso que é melhor que os carros não andem na pista. A hélice desse avião quebrou e um pouso suave não era uma opção. Eu não sou piloto, mas parece que há algo de errado com esse pouso. Quando você deseja realizar uma bela manobra, mas consegue o resultado oposto. Quando o desembarque não está incluído no custo do voo. Parece que o helicóptero não tinha chance, mas o piloto conseguiu se desviar no último momento. Durante o show aéreo Thunder over Michigan, os pilotos foram ejetados segundos antes do avião pegar fogo e cair. As pessoas não medem esforços por uma bela foto. Não é lá o melhor pouso. E esses dois aviões gostavam tanto um do outro que deram as asas. Um resumo das desvantagens de um avião particular. Eu acho que se eles pudessem pagar um avião particular, não iam se preocupar com uma mala. Olha o quanto esse avião se move devido a um vento de 37 nós. Eu posso imaginar o quanto os passageiros aplaudiram quando o avião finalmente pousou. Olha como esse avião decola com um vento forte. Agora eu tenho mais uma fobia. Em grandes altitudes, nas montanhas, o ar é tão rarefeito que é difícil para os helicópteros decolarem. Foi o que aconteceu com esse helicóptero de resgate. Esse piloto ganhou altitude durante um show aéreo e perdeu a consciência. Felizmente, ele rapidamente voltou. O piloto do parapente perdeu o controle por alguns segundos, mas conseguiu recuperá-lo. Esse barco voador quase parou e caiu sobre as pessoas e outros barcos. Eu não sei o que o piloto estava pensando.
Um helicóptero militar ficou preso nos cabos elétricos de um campo de futebol durante a decolagem. E essa é uma aterrissagem difícil na neve. O cara que filmou essa decolagem tem coragem. Tristes consequências de perder o controle. Esse avião não conseguiu fazer o mais importante, decolar, e esse foi o resultado. E essa é uma tentativa de levantar um biplano vintage no ar. Parece que ele pertence a um museu. Enquanto isso, esse cara decidiu ligar um helicóptero dentro de casa com um manequim dentro. Outra maneira de desperdiçar alguns milhares de dólares. Há uma pequena surpresa nesse avião. Não havia outro lugar para pousar. Esse avião pousou no final da pista e não teve espaço suficiente para frear. Um pássaro atingiu o motor desse avião, fazendo a cabine se encher de fumaça, e os pilotos tiveram que retornar com urgência ao aeroporto para salvar as pessoas. O motor desse helicóptero falhou, o que fez com que ele caísse e se despedaçasse. Mas felizmente todos os tripulantes conseguiram sobreviver. E esse avião derrubou um planador de $8.000. Da próxima vez, eles deveriam escolher um local de lançamento com mais cuidado. O equipamento de bordo desse helicóptero falhou e ele caiu na água. O piloto tentou colocá-lo de volta no ar, mas só piorou a situação. Esse avião de carga acelerou, mas não conseguiu decolar. Ele bateu na cerca, em um galpão e sofreu vários danos. Uma decolagem infeliz terminou num acidente perigoso, mas todos a bordo, 2 adultos, 2 crianças e 2 cães, ficaram bem. Por enquanto é tudo. Não deixe de se inscrever no canal para não perder os melhores vídeos do YouTube. Até mais!